Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 33, Fim da peregrinação de Jesus, operário de Cristo. Eu relutava em aceitar a crucificação de Jesus Cristo, esperei o início da narrativa com o coração apertado, porém as músicas que ali ressoavam foram me acalmando. Crucificação do Senhor Jesus. Uma multidão composta de gente de todas as classes sociais o seguiu do tribunal até o Calvário. No átrio do palácio vimos a cruz preparada para Barrabás. Com que dignidade Jesus reclinou-se para que a colocassem em seus ombros. Logo depois veio o gesto fraterno de Simão, ajudando-o a carregar a cruz. Que glória teve Simão pela coragem de ajudar Jesus. Enquanto a multidão gritava: abre caminho para o rei dos judeus. Percebemos o olhar do mestre buscando as mulheres, contemplando-as com imenso amor. Ele disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Lucas capítulo 23, versículo 28. Que previsão, quanta sabedoria! Jesus anteviu o sofrimento das mães ao verem seus filhos tombados pela praga da droga. Ao mesmo tempo em que Cristo caminhava carregando a cruz, ia demonstrando ao homem a força de sua fé. Quando o olhar de Jesus vagueava pela multidão que o cercava, uma figura de mulher fez com que seus olhos brilhassem. Ao pé da cruz achava-se sua mãe, amparada pelo discípulo João. O rosto de Maria estava abatido pela dor, mas a força de seu espírito refletia-se na sua placidez e dignidade. Com que força, com que fé, ela fitava seu filho e seus algozes. Em um momento de rara beleza, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois a João: eis aí a tua mãe. A imagem de Maria tocou-me o coração, principalmente quando presenciei sua peregrinação de fé, mantendo-se junto ao filho até o momento da crucificação. Quando ela se aproximou, os soldados tentaram impedi-la de tocar no filho, mas o amor maternal ultrapassou o medo e ela estendeu suas mãos para acariciar seus pés, oferecendo a todas as mulheres um grande exemplo de fé e destemor. Com que carinho João, o discípulo querido, fitou Jesus. A aula prosseguiu, mas o livro do meu coração, as figuras de Maria, Jesus e João se fixaram, comprovando-me que só o amor pode salvar a humanidade. A preocupação do Cristo era deixar Maria amparada. Para isso, confiara em João, dando-lhe a incumbência de cuidar de sua mãe. Quantos que se diziam cristãos abandonam seus pais, alegando falta de tempo? Amei ainda mais o Cristo ao vê-lo depois caminhando por Emaús, deixando para a humanidade a certeza de que não existe a morte. Ele ressuscitou e todos os filhos de Deus farão o mesmo. Para por aqui. Relatar sobre o dia, que crucificaram Jesus, eu creio que para o Luiz Sérgio não é nada fácil, como não é para nenhum de nós. Todos nós temos algumas restrições sobre esse dia. Não é porque a gente é espírita, porque a gente acredita na vida após a morte, que a gente não sofre a dor de um ente querido, de uma pessoa amada. Todos nós temos a certeza do futuro, até porque foi Jesus que nos deu. Mas todos nós sofremos a partida de alguém que a gente ama, seja da forma que foi, ainda mais de uma forma tão bruta como foi a de Jesus. A sua missão não terminou ali na cruz, ela só começava, Ela está sempre renovando essa missão, de várias formas que ele se apresenta para nós. Então, ele já se apresentou enquanto Espírito Superior na forma humana. Ele já se apresentou como um ser supremo. Então, para nós hoje, Jesus, mais do que nunca, ele vive em nossos corações. Mas a gente não tem essa mesma certeza pela nossa imperfeição moral que um ente querido. Um filho, uma mãe, um marido, um amigo.
Quando parte, será que nós vamos ver de novo? Jesus, nós temos certeza que está no nosso coração, é o nosso, é aquele que nós vamos ter que seguir, é o que traz ensinamento diário para nós, que se revive, se revigora nos nossos corações, no nosso dia a dia, nas nossas ações. Mas quando se trata de uma pessoa mais próxima, fica sempre aquele ponto de interrogação enorme, né? Vai desencarnar e vai para onde? Vai me esperar no plano espiritual ou vai reencarnar logo e aí a gente vai demorar para se ver? Será que a gente vai se ver? Essas dúvidas sempre me passavam pela cabeça. Quando eu era pequenininha, eu lembro que meu pai sentado numa cadeira na cozinha, minha mãe também, e eu brincando no chão, de repente me dava aquela, tipo, falta de ar, aquela ansiedade, aquele medo, juntavam sentimentos ruins. Eu era pequenininha mesmo, devia ter uns 5 anos de idade, e eu era gordinha, e as cadeiras eram aquelas cadeiras de madeira bem antiga, né, que era 4 pontas, assim, aquele vão embaixo da cadeira. Aí me dava aqueles 5 minutos, assim, de ansiedade, de medo de perder meu pai e minha mãe. E muitas das vezes que isso acontecia, eu corria para debaixo dessas cadeiras onde eles sentavam e ficava ali, né, encolhida embaixo da cadeira, toda apertada, porque eu era gorda. Era, não, sempre fui, né, mas eu era bem gordinha. E embaixo da cadeira ali parecia que, embaixo das pernas do meu pai ou embaixo das pernas da minha mãe, parecia que eu estava super protegida, né? E que eu não ia perder os dois, que eu não ia nunca ficar sozinha. Então, assim, a gente passa uma vida inteira de luta, de briga, desentendimento no meio da família. E a gente vai perdendo essa referência, esses receios de perder a pessoa. Porque no dia a dia, não me entendo com a minha mãe, não me entendo com meu pai, nossa, falaram tal coisa, vou virar a cara, depois eu vou lá, vou demorar uns 2 meses sem aparecer. Eu vivi um momento assim, né, de altos e baixos com a família, mas em momento nenhum eu abandonei. Abandonar, de falar, não, nunca mais eu quero ver isso, não. No meu coração nunca passou. Mas tinha aquela coisa, eles estão lá, uma hora eu volto, né? Perdi o medo durante a adolescência e a fase adulta, eu perdi o medo de não ter os meus pais. É como se eles fossem eternos. A qualquer momento eles vão estar lá e eu vou voltar, e se a gente brigou, a gente faz as pazes, se a gente estiver bem, a gente vai curtir bem o dia, né? Como se eles fossem eternos. E aí cai a ficha. Não são eternos fisicamente, não são. Uma hora eles partem. E faz falta essa proteção que a gente tinha quando era criança, né? E faz falta a gente também proteger, porque além de ser filho, eu também sou mãe. E quando a gente perde esses vínculos, seja por um distanciamento, ou seja por um desencarne, a gente se sente meio que deslocado, né? Então Jesus foi tão maravilhoso, mas tão, né, sofrendo, passando por todas aquelas barbáries, mas ele falou, minha mãe eu não vou desamparar, né? Aí é onde faz um cala-boca naquelas pessoas que usam aquela passagem que Jesus, quando Maria bate na porta de uma reunião que Jesus estava com seus amigos, aí os amigos dizem a Jesus, Maria está aí querendo falar com você, sua família, sua mãe, seus irmãos querem falar com você. E Jesus diz, mas quem são? Minha mãe e meus irmãos. E tem umas pessoas que falam, Jesus era tão bom que ele se desfez de Maria e dos irmãos. Aí essa passagem vem e fala, que se desfez coisa nenhuma, né? Tudo tem um porquê dele falar, a gente precisa entender o que ele queria dizer. O amor dele era assim, gigantesco, e é até hoje por todos nós, que dirá pela família consanguínea dele. Então, para ele, que era um espírito superior, o sangue não quer dizer muita coisa, porque para ele todos nós somos família dele, todos nós somos irmãos dele. Independente se a gente é um espírito um pouco mais elevado ou o pior dos espíritos mais trevosos, todos são irmãos de Cristo. E naquele momento da cruz, com toda a dor, com todo o sofrimento, ele não pensou nele, na dor dele, ele não foi egoísta. Ele, qualquer um no lugar dele ia falar, tá doendo, eu tô sofrendo, me tira daqui, ou com a potência que ele tem, sairia dali. Mas ele tinha um ensinamento, né? Um não, vários, dentre eles o perdão.
E ele não desamparou a mãe. Achei muito bonito da parte dele dizer a João: essa é sua mãe. E para Maria, esse é seu filho. Ou seja, um cuida do outro aí, fica amparado, né? Nós, quando perdemos o nosso pai, a nossa mãe, que eles desencarnam, ou algum ente querido, a gente só consegue ter esse sentimento de amparo vindo de Jesus. Parem para pensar. Porque a gente não tem essa certeza, né? Que alguém vai estar do nosso lado suprindo a falta daquele outro que se foi. Quem vai dar essa certeza para nós é justamente Jesus. Então nós estamos sempre ligados ao Mestre, querendo ou não querendo, nós necessitamos das suas palavras como suprimento, como um alimento para o nosso espírito. Então por isso que ele falava que ele era a fonte viva de água, que a gente podia beber à vontade, que aquilo ali ia saciar nossa sede. E de fato é. Nenhum humano, por mais que seja nosso pai, nossa mãe, e por mais que eles falem, olha, nós vamos partir, mas você vai ficar aí com o seu irmão, ou então você vai ficar aí com o teu filho, você vai ficar aí com o teu amigo. Não é essa questão família consanguínea que nos dá a certeza de sermos amparados. O que dá a certeza de ser amparado é justamente a luz de Cristo. Que Ele sim mostra para a gente caminhos e pessoas para que a gente seja amparado, para que a gente seja feliz, para que a gente tenha os nossos ensinamentos, as nossas alegrias, as tormentas que faz com que a gente aprenda coisas novas. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida, não tem jeito, né? Ninguém chega a Deus se não for por Cristo. E todo consolo, todo bem que Jesus faz em nossa vida, realmente, gente, é extraordinário. Quando a gente lê só com os olhos físicos, é aquilo ali, ponto. Mas quando a gente começa a ter uma noção um pouquinho maior do que o físico, começa a ter a dificuldade de descrever o tamanho que é essa luz chamada Jesus. É muito complicado. Parece que quando a gente vai estudando, vai descomplicar, vai entender mais, então vai ficar mais fácil de explicar. Eu estou sentindo mais dificuldade de explicar sobre a vida, a obra, a luz de Cristo hoje, que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento e estudando um pouco mais, do que antes. Porque antes era aquilo ali e acabou, é o conceito humano e pronto. E à medida que a gente vai expandindo esse conhecimento, aí agora faz para mim todo sentido nas explicações que os espíritos dão no Livro dos Espíritos para o Allan Kardec. Quando eles querem descrever ou explicar algo, eles falam para o Allan Kardec assim, olha, tem coisas que por mais que a gente queira explicar, vocês não estão prontos ainda para entender. Faz para mim todo sentido agora, porque é isso mesmo. Tem coisas que a gente quer até explicar, mas o grau assim de entendimento, ele foge às palavras que a gente tem. As palavras acabam sendo muito pobre diante da grandeza do nosso entendimento, da situação aprendida, né? Não do grau de conhecimento. Acho que eu falei errado, não é isso, não é que eu tenha um grau de conhecimento, mas à medida que você eleva esse grau de conhecimento, as palavras se tornam pobres. Quando você vai falar, elas não suprem aquilo que você quer dizer. É isso que eu quero passar, né? Então, Luiz Sérgio, eu sei que deve ter dado um nozinho na garganta nele quando ele foi escrever, e para mim não foi muito diferente para falar. Falar de Cristo, falar dessa passagem, falar dos ensinamentos dele é sempre algo assim extraordinário. E a gente deve fazer isso constantemente, porque preenche a nossa alma, balsamiza a nossa jornada, sabe? Traz luz para os nossos dias de verdade, consola. Bendita seja a doutrina espírita que vem reforçar os ensinamentos de Cristo em nossa vida.